Oh, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Animados para mais uma semana de aula? Uma semana. Olha só, o professor Klaus não está falando mais animado só para a aula dele, ele está falando para a semana inteira de aula, né, gente? Hoje é segunda-feira, começa mais uma semana, é a nossa 16ª semana de aula. Contagem regressiva para acabar mais um ano, né? Mas a gente tem que aproveitar, tá no finalzinho, mas a gente tem que aproveitar. Primeiro que tem matéria ainda para ser dada, né, obviamente, e como eu já falei para vocês, é o assunto mais lindo, maravilhoso, fantástico da face da Terra, solos. Solos é fantástico, tá? Eu já falei para vocês que eu sou especialista em solos, né? E mais especificamente ainda em organismos do solo, né? Biologia do solo. Eu volta e meia coloco no meu, eu compartilho de outras pessoas no meu Facebook algumas imagens lindas de alguns organismos do solo. Então, acho que foi semana passada, eu coloquei lá uma foto de um cara lá da Alemanha que ele fez sobre um ácaro de solo. Um ácaro de solo lindo. Ele é branco com detalhes vermelhos e pelos assim saindo por todo o corpo. Maravilhoso, bicho fantástico. Parece um ET, mas não é um ET. Né? Aqui do nosso planeta mesmo. Né? Aliás, uma hora dessa eu vou fazer uma enquete. Quem acredita que a Terra é plana? Quem acredita que a Terra é redonda? Né? Eu participo de um grupo de Terra plana só para ver o que o pessoal fala, né? É assim, gente, a Terra é redonda, tá? Deixando bem claro, já foi provado, sem sombra, a Terra é redonda, tá? Gente, eu gostaria de aproveitar esse comecinho de aula e lembrar vocês do nosso trabalho, né? Ele tem as mesmas características do trabalho do primeiro bimestre, e lembrando, deixa eu ver aqui, eu recebi como que vai ser as notas, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, a prova vai valer 5 pontos, vai ter 15 questões, vai valer 5 pontos, tá? Então, 0,33 cada ponto. O nosso trabalho vai valer 2 pontos, tá certo? Eu acho que até eu coloquei no nosso sistema lá valendo 4. Eu vou corrigir como se valesse 4, daí eu simplesmente vou dividir por 2. E lá no portal, quando eu fizer a correção, eu já vou colocar a nota final referente ao bimestre, que é 2. Tá? Não se preocupem com isso, tá bom? E a prova multidisciplinar e o projeto integrador vai valer 3 pontos, os dois juntos. Me parece que para vocês o projeto integrador vale 1 e a avaliação multidisciplinar 2. Eu acho que no período de vocês. Né? Eu tenho a impressão que é isso. Tá? Então aproveitem, gente. Pô, vocês têm uma chance enorme de passar direto. Não vocês pensam em nota, né? Eu penso mais em aprendizado. Mas vocês têm uma chance enorme de passar direto. Então, aproveitem o projeto integrador. Aliás, gente, eu estava vendo as postagens, tanto no Instagram quanto no Facebook, do projeto integrador de vocês. Que legal, gente. Gostei muito. Olha, vocês estão se esforçando, eu tenho certeza que eu vi dessa turma aqui, certeza absoluta. Eu não sei se o William já colocou todos, ou se eu já vi todos, mas vocês estão de parabéns. Viu como vocês são capazes? Vocês são bons, gente. Pô, não venham com essa história, mas tá difícil. Não sei. Vocês são bons. Vocês são muito bons no que fazem, né? Talvez a gente precise estudar um pouco mais e tal. Todo mundo precisa fazer algo diferente de vez em quando. Mas que vocês têm capacidade, isso vocês têm. Eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Então vamos sem mais delongas, de novo, vamos dar continuidade ao nosso assunto lindo, maravilhoso, fantástico, que é poluição do solo, né? Eu provo para vocês que hoje a maior parte dos solos de Curitiba tem algum nível de poluição, algum nível de degradação. Dificilmente os solos de Curitiba são
aqueles solos fantásticos, lindos, maravilhosos, certinhos e etc. Não. A gente tem muitos problemas de poluição. Lá em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, tem mais ou menos 6.000 áreas de solo contaminado, que já foram catalogadas. Isso é aqueles, e tem muito mais que o órgão de proteção ambiental de São Paulo, a CETESB nem conhece, tá? Então é um problema sério, pode provocar sérios problemas de saúde, tá bom? Então vamos continuar hoje, e hoje o nosso assunto vai ser bem legal. Professor, como é que eu faço para reconhecer se uma área está contaminada ou não? Olha, isso que a gente vai ver hoje. Não é legal? Então, professor Klaus, aqui da Idade Média, vai tentar compartilhar aqui com vocês os slides. Vamos colocar em modo de apresentação. Vai lá. Tá lento, tá lento. Opa, deu! Isso daí! Gente, eu vou encher o saco de vocês de novo. Alguém pode abrir o microfone e dizer se está vendo ou não? Por favor. Tá vendo? Ótimo, muito obrigado. Então, gente, análise ambiental, nossa turma da noite, a nossa querida turma da noite, na primeira aula da semana. Estamos já na semana 16. O material já está lá para vocês, inclusive o material complementar, inclusive atividade de frequência e etc. Hoje a gente vai discutir a segunda parte de poluição do solo. A gente vai discutir um monitoramento. Como ter certeza que aquela área está contaminada ou não? Ah, só de olhar não dá, né? Poxa, mesmo eu que tenho bastante experiência, eu posso dizer que aquele solo de olhar pode estar degradado por uma série de indicações, né, olho nu que a gente tem, mas saber que realmente está contaminado, quer dizer, está em com nível de poluentes acima do máximo permitido pela legislação, isso a gente tem que ter um método para fazer. Eu falar nisso, eu queria lembrar vocês, né? Como que se diz que a água está contaminada, o ar está contaminado e o solo está contaminado? A gente pega a legislação oficialmente no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente pega a legislação, faz uma análise da água, do ar, do solo e compara com a legislação. Se eu encontrar no ar, na água e no solo mais do que a legislação permite, então eu considero oficialmente aquele ar, aquela água, aquele solo estão contaminados, tá? Se estão abaixo, não estão contaminados. A gente tem que se lembrar que a legislação não é feita à toa, né? Ela tem uma série de parâmetros para poder dizer o quanto é considerado contaminado, o quanto é considerado não contaminado, tá bom? Tem uma série grande de parâmetros, já falei para vocês que até participei de um grupo lá em São Paulo tentando fazer isso com alguns solos de São Paulo, mas não foi adiante o grupo, infelizmente, por falta de financiamento. Tá? Então, estamos na semana 16, poluição do solo 2, monitoramento. Antes de a gente falar do monitoramento propriamente dito, eu queria discutir com vocês, né, o que é a área contaminada. Pô, aquela área está contaminada, mas como assim? O que significa isso? E olha só, prestem atenção. A área contaminada é a área local ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação. Lembrando que para as nossas aulas aqui, poluição e contaminação, a gente vai considerar a mesma coisa, tá? Mas olha a palavra-chave, gente, comprovadamente. Você não pode achar que tem contaminação. Mim não acha nada, cara pálida não acha nada, né? A gente tem que ter certeza que há contaminação. Porque é um negócio muito sério, né? Inclusive previsto por lei, pela lei de crimes ambientais. Então, uma empresa, vocês, eu, se a gente fizer algo de errado, a gente pode ir até preso, tá? Dependendo do que a gente fizer. Então, antes de falar uma bobagem, aquele cara contaminou, aquela empresa contaminou. Não, a gente tem que provar que está contaminado. Por isso que o conceito de área contaminada é onde há comprovadamente poluição. E essa poluição é causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos. Bom, resíduos é um conjunto de substâncias, né? Então dá no mesmo. Que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados
ou infiltrados de forma planejada, acidental, até mesmo natural. Se bem que a gente não considera natural aqui como poluição, tá? Porque isso vem do próprio solo, da rocha de origem, se lembra? A rocha de origem que vai sofrer intemperismo, vai quebrar em pedacinho cada vez menor até formar o solo. Esse intemperismo ocorre de cima para baixo e deve formar diferentes tipos de solo, né? Então eu posso ter solos com, eu até comentei isso com vocês, né? Com muito alumínio, com muito ferro, com outras coisas, vai depender da rocha de origem, tá? Então, a gente considera um solo contaminado onde que a gente prova por A mais B que ele está contaminado e foi contaminado por aquilo que o ser humano fez. Depositou, acumulou, armazenou, enterrou, infiltrou, ou alguma coisa. Infiltrado é principalmente poluição na forma líquida, né? Eu me lembro o caso que eu estava trabalhando, dando consultoria para uma grande empresa aqui na região metropolitana de Curitiba, é uma empresa muito grande, ela fechou faz pouco tempo atrás, esse ano, mas ela ficou 40, quase 50 anos ativa. Eu trabalhei alguns anos lá como consultor, e eu me lembro, eu não trabalhava com esse aspecto, tá? Eu trabalhava com outra coisa lá, também com resíduo, mas transformando o resíduo. Bom, vamos deixar de detalhes, vamos direto ao ponto. Eu estava lá e uma vez veio o gestor ambiental conversar comigo, Klaus, você não sabe o que aconteceu. Pô, o que foi? Eles estavam cavando um buraco para colocar uns canos e descobriram um depósito de resíduos perigosos. Estavam enterrados ali, sem nenhum cuidado. No começo da década de 70, alguém foi lá, fez um buraco e enterrou um monte de resíduo perigoso. É uma indústria com muito resíduo perigoso, então eles enterraram ali e ficou. Na década de 70 não tinha lei, não tinha fiscalização, não tinha consciência, não tinha nada, né? Então, daí foi um trabalhão, eles tiveram que procurar até onde que era aquele resíduo. Eles não tinham mais nenhum funcionário daquele tempo. Então, para dizer, olha, você se lembra de alguma coisa? Não, não tinha mais, todos tinham se aposentado, morrido, saído, sei lá mais o quê. Então, não tinha nenhum funcionário daquele tempo, não tinha nenhum documento, não tinha nada. Quem fez isso 40 anos antes, fez de sacanagem mesmo. Fez porque não sabia o que fazer, não sabia o que era certo, etc. Né? Então, eles tiveram que desenterrar tudo, pagar para tirar dali e levar em um lugar específico e assim por diante. Foi um trabalhão, eles gastaram muito, muito dinheiro. Né? A gente também pode chamar área contaminada, sítio contaminado, terreno contaminado, solo poluído e assim por diante. Deixa eu ver uma coisa, eu vou interromper o compartilhamento, pessoal. Alguém está tentando entrar e não está conseguindo, é isso? Se vocês podem falar para quem agora, a Vanessa entrou. Eu não sei o que ocorre com o sistema, porque eu tenho o auto-permitir ativado, vocês podem entrar a qualquer instante. Mas quando eu estou apresentando alguma coisa, pessoal, é mais difícil alguém entrar. Então, eu tenho notado que daí quando eu descompartilho, a pessoa entra, daí eu volto a dar aula. Mas vamos lá, então, vamos continuar, gente. Ânimo! Ânimo! Vamos lá. Estou compartilhando de novo, precisa voltar a entrar aqui. Então, vamos lá. Essa figura eu já mostrei lá passada para vocês, né? São possíveis fontes de contaminação do solo. Começando aqui em cima do lado direito com esgoto, né? Esgoto vai infiltrar, vai contaminar o solo. Depósitos de lixo, pode ser até enterrado, clandestino, como esse que eu acabei de falar para vocês, né? Própria chuva ácida, depósito de produtos perigosos, estação de tratamento e abastecimento de água, esgoto, produção de diferentes produtos químicos, né? Até agricultura, pesticida, já falei. Fossa séptica, olha só, sabe aquela casinha lá no meio do mato, né? Que o pessoal faz um buraco, né? E vai. Isso também pode dar contaminação. Agora, a gente posto de gasolina, até tem a história que a legislação
de solos contaminados, áreas contaminadas aqui de Curitiba, vou mostrar depois para vocês, de 2004, ela foi feita por causa de poço de gasolina. Poço de gasolina tem aqueles tanques subterrâneos, né? Tanques enterrados, que daí tem uma bomba, puxa para bomba de combustível e coloca no carro de vocês, né? Da onde que vem aquele combustível que sai pela bomba? Está enterrado. É até interessante que meu pai fazia esses tanques enterrados, né? Meu pai fazia isso na década de final da... Quando ele veio para o Brasil, veio trabalhar com o tio dele, que já estava desde a década de 20 aqui no Brasil, em Porto Alegre, tinha uma fábrica disso. Então, meu pai veio no final da década de 50, e no final, metade para o final da década de 60, meu pai abriu uma... Isso era em Porto Alegre, daí meu pai veio para abrir uma fábrica dessas aqui em Curitiba. Então, eu, por exemplo, estou aqui dando aula para vocês, se olhar pela minha janela, que eu vou ver a antiga fábrica do meu pai. Só que ele saiu da fábrica lá no começo da década de 70. Eu era criancinha, tá, gente? Eu era bem pequenininho, nem me lembro direito como era dentro da fábrica. Mas muitos desses tanques... Então, meu pai já não fabrica isso... Meu pai já morreu há mais de 20 anos, mas deixou de fabricar isso há mais de 50, quase 50 anos, uns 46, 47 anos. Ainda é possível ter posto de gasolina com os tanques que meu pai fez. Pô, nenhum tanque aguenta tanto tempo, né? Ele vai corroendo, ele vai dando buracos e tal, e daí a gasolina escapa para o solo. Isso é muito perigoso, extremamente perigoso. Nós tínhamos décadas de 80, 90, a gente teve algumas explosões em postos de gasolina por causa da contaminação do solo, daquelas de canos de água pluvial, água de chuva, tudo onde que entrou gasolina vazada e etc. Hoje esses tanques tem uma tecnologia fantástica, né? Desde que o meu pai saiu lá da fábrica, vendeu a fábrica e tal, a tecnologia aumentou bastante, melhorou bastante. Tem uma série grande de controles. Mas é um problema também que pode provocar poluição do solo. Quais são os grandes problemas que uma área contaminada tem, principalmente em relação ao ser humano? Ocorrência ou possibilidade de explosão e incêndio. Mas pode dar incêndio? Pode, gente. Pode dar incêndio, principalmente quando eu tenho poluente líquido que pega fogo muito fácil, tá? E daí pode até explodir. Quando eu tenho lixões, aterros e tal, onde eu tenho acúmulo de gás metano vem da decomposição anaeróbia da matéria orgânica. Se lembra? Eu falei isso lá em tratamento de esgoto também, né? Que você pode ter uma fase de decomposição aeróbia e uma fase de decomposição anaeróbia. E o gás metano, ele é facilmente explosivo, tá, gente? Então, eu já vi solo pegando fogo, eu já vi solo explodindo e etc. É claro que talvez o maior problema que uma área contaminada pode trazer ao ser humano é dando ao risco à saúde das pessoas e dos ecossistemas, né? Doenças por substâncias químicas. Então, por exemplo, um solo contaminado, plantas vão puxar aquelas substâncias, vão translocar para a folha, para o caule, para o fruto. Eu acho que já contei para vocês que ali no contorno norte, na cidade industrial, tem uma área que foi um antigo lixão de Curitiba, até a década de 70, por aí mais ou menos, e tem uma favela em cima. E o pessoal planta couve, alface, tomate, cenoura e tal. Essas plantas podem tirar alguns poluentes que porventura ainda estejam naquele solo, porque foi um aterro, e podem estar se contaminando com isso, né? Muito comum também é a água de poço. Principalmente, eu não estou falando aqueles poços artesianos, 100, 200 metros de profundidade. Esses têm uma possibilidade muito pequena de ser contaminado pela poluição do solo. Mas esses poços lá, dos nossos avós, bisavós lá do interior, né? Onde você vai ter um buraco, assim, uma casinha e uma roldana, né? Com uma corda e um balde na ponta que você desce, depois sobe e tal, tira água, etc. Esses poços são muito próximos à superfície. Eles podem se contaminar, sim.
Contato dermal em gestão de solo, né? Encostar o solo contaminado na pele, pode passar, dependendo do contaminante, é claro, mas ingestão de solo. Como assim ingestão de solo? Comer o solo? Bom, tem dois casos. Um caso é mais difícil ocorrer um problema, mas pode acontecer. Quando você tem aquelas verduras que você come in natura, né? Sem cozinhar antes, sem fazer nada, mal lavando, e que são cultivados próximos à superfície do solo. Bater uma chuva, ele respinga solo e pode contaminar a planta, tipo alface, tá? A própria couve e outros legumes e verduras. Mas o grande problema é criança, né? Quem tem filho pequeno sabe que tem uma fase ali, até no máximo 3 anos, que tem a fase oral, né? Tudo tem, parece que não sente com os dedos, né? Tem que sentir com a boca. Então vai colocando no solo, colocando solo na boca e vai se contaminando. Inalação de vapores que possam sair do solo e consumo de alimentos contaminados, como a gente já acabou de falar. E terceiro problema gerado por área contaminada é que depois de constatada, confirmada essa contaminação, é limitação do uso do solo, né? Não dá para usar. Desculpa, não dá para usar. Então, aterro, por exemplo, você fecha um aterro como cachimba, vai construir uma casa lá em cima? Não. Conjunto habitacional lá em cima? Não. Aqui já teve, no caso de São Paulo, ali na cidade de São Paulo mesmo, construíram um conjunto habitacional em cima de uma área contaminada. E as pessoas começaram a ficar doentes. Era contaminação lá da década de 40, 30, 40, 50. Daí a fábrica fechou, entrou outra, fechou, construíram um conjunto habitacional, pequenos predinhos. As pessoas começaram a ficar doentes. Então, uma área que a gente sabe que está contaminada tem que fechar. O aterro da Catimba está fechado. Agora, o nosso prefeito tem uma ideia de fazer uma área ali de geração de energia alternativa, né? Principalmente energia solar, colocar geradores fotovoltaicos ali. Você pode aproveitar o gás metano, que ainda sai dali, para gerar energia elétrica, mas ele quer colocar painéis fotovoltaicos para pegar a energia do sol, né? E transformar em energia elétrica. Mas não dá para construir casa, não dá para construir um shopping, não dá para construir coisas onde que as pessoas vão mexer bastante, sim, sabe? Vão entrar em contato. Então, a limitação do uso do solo é um problema gerado por área contaminada. E dependendo do local, gente, isso pode tirar, olha, grandes espaços, né? Grandes espaços. E daí, professor, para a gente saber se a área está contaminada ou não, a gente tem que fazer o monitoramento, tá? Mas fazer um monitoramento, gente, custa dinheiro. Custa tempo e custa dinheiro. As análises de solo, por exemplo, não são tão fáceis assim, não são tão baratas. Né? Dependendo do que a gente vai analisar, por exemplo, eu vou dizer para vocês, um metal pesado em uma amostra custa mais de R$100. Aula que vem a gente vai falar sobre isso. Então você não pode sair pegando um monte de amostra. O que você vai analisar? Tem milhões de possibilidades de poluentes. Qual que você vai analisar? Vai gastar milhões com uma amostra só, mas você tem que fazer um monte de amostra. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso a gente faz uma avaliação preliminar. Nada mais é do que um diagnóstico inicial. É como se fosse a amnésia em um paciente, né? Você vai fazendo um monte de perguntas, com aquelas perguntas você já sabe mais ou menos para onde ir, né? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para ver se tem mais alguém. Mas não, acho que saíram até. Mas vamos lá, então vamos voltar. Franciele, acho que então. Então vamos voltar aqui. Nosso compartilhamento. Não quero prejudicar ninguém que esteja tentando entrar. Bom, então vamos lá. Uma avaliação preliminar, gente, é um diagnóstico inicial. Quer dizer, você vai levantar informações para as próximas etapas. Você vai documentar a existência de evidências ou fatos, ou não, né? Que não tenha nada, que levem a suspeitar ou confirmar a contaminação, ou descartar a contaminação, né? Então, imagine
vocês estão com alguns problemas, chega lá no médico, pô, hoje de manhã eu acordei com dor de cabeça, um pouco de ânsia de vômito e tal, eu acho que eu tô pegando gripe, porque minha filha estava com gripe, daí eu acho que eu peguei um pouco dela. Covid, espero que não, né? Ainda mais por causa de ontem das eleições, né? Que eu fui obrigado a ir numa muvuca lá, que estava muito mal organizado, mas tudo bem. Mas eu chego no médico, ele vai, o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo dor de cabeça. Ah, eu estou sentindo tontura, estou sentindo ânsia de vômito. Ah, eu estou sentindo, sei lá, minha cabeça vai estourar, vai explodir, e de repente ela explode na frente do médico. Não, não, por favor, não. Brincadeirinha. Hoje o professor Klaus está pro crime, né, gente? Tá pro crime, isso daí, professor Klaus está pro crime hoje. Bom, você vai no médico, então ele vai fazer uma série de perguntas e você vai responder. Com essas perguntas, o médico já eliminou algumas coisas e colocou na lista dele outras coisas. Daí o médico vai para a segunda etapa, que é fazer exame, ele vai confirmar. Então, a mesma coisa a gente vai fazer para solo, gente. Essa avaliação preliminar é como se fosse a amnésia do médico com o paciente, tá? E daí, com isso, o médico... Opa, não, perdão, aqui, o especialista em poluição de solo, ele vai estabelecer o modelo conceitual inicial de cada área. Então, ele vai estabelecer mais ou menos como que aquela área está. Nessa avaliação preliminar, já é possível, dependendo do caso, prever se eu preciso fazer alguma coisa para amanhã, né? Então, você chega lá no consultório do médico, vai fazer a amnese, daí você vai, tô passando mal, vou morrer aqui. Daí o médico já pega, você já leva para um quarto hospital, fazer um monte de exame e tal, ele viu que precisa algo emergencial. Não, ele faz uma amnese, até faz uma outra análise e tal. Ah, não, você não tem nada. Tome alguma coisinha bem simples e pronto, né? Como fala assim, tudo é virose, né? Quem tem filho pequeno sabe, leva no médico, é tudo virose. O problema é que a gente tem uma virose agora que está complicada, né? Complicada. Então, essa avaliação preliminar é nada mais do que um diagnóstico inicial. E ela ocorre assim, ó. Eu fiz um esqueminha aqui para a gente poder entender um pouco, né? A avaliação preliminar, ela começa com duas fases diferentes, né? Para um lado aqui e para o outro. A primeira fase é a coleta de dados existentes. Então, eu vou na literatura, eu vou falar com pessoas, eu vou lá na prefeitura, no órgão ambiental e tal, na Secretaria do Meio Ambiente, eu vou ver tudo que já existe sobre aquela área. Então, eu vou estudar o meio físico, por exemplo, eu vou pegar literatura, como é que é o solo, como é que é o clima dessa área onde está instalada a empresa, e tudo mais. Então, eu vou tirar o máximo de informação, vegetação, ocupação, sociologia, e etc. E, por outro lado, eu vou fazer um chamado estudo histórico. O que é isso? Estudo histórico é ver tudo o que transcorreu durante os últimos anos naquela área. Por exemplo, tinha fábrica lá? Tinha. Fábrica de o quê? Fábrica de bateria de carro. Ih, ai, ai, ai. Ih, a coisa está começando a feder. Fábrica de bateria de carro? Nossa, bateria de carro tem um monte de produto químico, inclusive cancerígeno. Poxa, agora a gente tem que prestar mais atenção. Uma das coisas que eu posso fazer na Secretaria do Meio Ambiente, ver, tem multa já? Em algum tempo vocês deram multa para essa empresa? Se deram, por que deram? Teve um vazamento, teve uma denúncia, a gente foi lá, viu que está vazando, contaminou tudo, etc. Contaminou com o quê? Aonde contaminou dentro da empresa? E você vai começando a levantar cada vez mais informação. Quer ver uma dica legal no estudo histórico, pessoal? É falar com antigos funcionários. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso, inclusive. Então você vai lá com o antigo funcionário e pergunta como que era aqui. Olha, seu Klaus, tá vendo aquele canto lá da empresa? Eu me lembro que eles colocavam uns barris lá, uns barris de ferro. Mas eu me lembro também que tinha barril vazando, tinha barril enferrujado. Mas você sabe o que tinha naqueles barris? Olha, eu me lembro que falavam que tinha soda cáustica. Ai, 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 ai.
Pronto, aquele canto lá eu tenho que começar a tomar cuidado. Aquele canto tem uma possibilidade enorme de estar super contaminado com soda cáustica. Ah, e tinha mais algum outro lugar? Não, 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 seu Cláudio. O resto era tudo jardim, gramado, bonito, não tinha nenhum problema. Nunca ninguém depositou nada em nenhum lugar, era só naquele canto. Opa, então eu já sei. Olha, naquele canto tinha um depósito de soda cáustica. Então, quando eu for fazer a confirmação se está ou não contaminado, eu já sei aonde coletar e eu já sei o que analisar, inclusive soda cáustica ou algum derivado da soda cáustica. Então, é preciso conhecer um pouco de química, né? E nesse processo, a gente também vai fazer inspeção da área. A gente vai lá na área, vai com uma máquina fotográfica, né? Celular mesmo, pode ser. Vai com uma máquina fotográfica, pode levar até uma pá, etc., para, né, se tiver dúvida, fazer um buraquinho aqui, um ali, para ver se tem alguma coisa diferente, que dá para visualmente ver que seja diferente e assim por diante. Então, a gente dá dicas. Como você tem que fazer a avaliação preliminar? Você não é obrigado a fazer desse jeito. São dicas. Coleta todos os dados existentes. Todos os dados da região, que tipo de solo que é, vegetação, como é que é a ocupação do ser humano lá, qual é a história daquela área, se aquela área já foi multada, pegar plantas das antigas fábricas que ali existiam, dados na como se diz, junta comercial, para ver que tipo de fábrica que tinha ali, pegar pessoas que trabalhavam naquela fábrica, e daí você já começa a imaginar, opa, então eu sei que aqui faziam bateria de carro. Bom, bateria de carro tem isso, tem isso, tem aquilo. O resto eu não preciso mais examinar, porque bateria de carro só tem essas X substâncias. O resto eu não preciso fazer análise. Só vou fazer disso que tinha em bateria de carro. Daí o cara lá que trabalhava falou: olha, garantiu, só naquele canto. Eu vou fazer naquele canto as minhas análises. Posso fazer uma ou outra em outro lugar, só para desencargo de ideias, né? Desencargo de opiniões, etc. Então eu vou fazer em nenhum outro lugar. Mas a avaliação preliminar, gente, ela nos dá uma série grande de dados, uma série grande de ideias que vai nos permitir, direto ao ponto, economizar dinheiro e tempo. Tá? Então, a avaliação preliminar é muito importante. Por exemplo, a CETESB em São Paulo, ela exige uma avaliação preliminar. O IAT aqui no Paraná, não necessariamente. Bom, daí você pega esse fluxograma aqui, né? Tem chance de estar contaminado? Vocês já fizeram esses negócios, né? Tem chance de estar contaminado? Não, pela avaliação preliminar. Não, não, professor, é o seguinte, naquela área não tinha nada, tinha, sei lá, um restaurantezinho bem simples, mas eles tinham uma horta, nunca usaram agrotóxico, não tinha nada. Então, olha, a chance de estar contaminada é praticamente nula. Ótimo, vamos, não está contaminado. Opa, tinha uma fábrica de bateria de carro, então a chance de estar contaminada é grande, grande. Então, daí você passa para a próxima etapa, que é a chamada avaliação confirmatória. O que é avaliação confirmatória, professor? É confirmar ou não a existência de contaminação, né, gente? É para ver se realmente tinha, mas principalmente, gente, esse confirmar a existência ou não de contaminação é mais ou menos o seguinte: é para eu provar por números, chega de achismo. Chega de achismo. Eu provar por números qual contaminação tinha, aonde exatamente tinha, que profundidade essa contaminação, né? Quais os contaminantes, né? E em qual concentração estão aqueles contaminantes. E eu não posso dizer que uma área está contaminada sem provar ali, preto no branco, né? Eu tenho que provar. Eu tenho que ter um papel, um documento com números, com resultados oficiais, provando que aquela área está contaminada, né?
Então, como eu devo proceder à avaliação confirmatória, gente? Ela tem quatro etapas básicas, né? Na verdade, duas ali dá para juntar em uma só. É o plano de amostragem, primeiro, é o plano de amostragem e coleta de amostras. A segunda, é a realização da análise e a terceira, é a interpretação dos resultados. E olha, gente, ó, fica entre nós aqui, só entre nós aqui, pessoal. Eu tenho falado toda a aula de poluição do solo, de poluição da água, poluição do ar e agora poluição do solo. Uma amostragem bem feita é meio caminho andado. Uma amostragem mal feita, pessoal, é perder tudo. Colocar tudo por água abaixo. E eu continuo sustentando que o especialista em análise ambiental não é só ir no laboratório. Ele também tem que ir para o campo, coletar, tá? Ele tem que ir para o campo coletar. Ele tem que tomar cuidado com como ele vai coletar essas amostras. Então, o plano de amostragem é quantas amostras eu vou fazer? Olha, uma dica para vocês. Vocês têm um terreno que vocês acham que está contaminado, mas vocês não fazem ideia onde está contaminado? Tirem amostras em intervalos regulares, uma em relação à outra, como se fosse uma grade. Como se fosse uma grade, assim, tá? Na interseção de duas retas na grade, tire uma amostra. Tá? Isso é muito importante, porque daí vocês fazem ideia exato de onde que pode estar aquele poluente. Vocês vão ver, por exemplo, que em alguns pontos um ao lado do outro vai ter altas concentrações. E quando você se afasta daqueles pontos, vai abaixar a concentração, podendo chegar a zero, daquele dado poluente, né? Então, a primeira coisa, aonde que eu vou coletar, professor? Se eu sei, tenho certeza, através lá, passei, do estudo histórico, avaliação preliminar, eu tenho certeza aonde que está a contaminação e aonde não tem contaminação, então eu só vou coletar onde que está a provável contaminação. Estão entendendo isso? Para não jogar tempo e dinheiro fora. Agora, não faço a mínima ideia. Ou, olha, deu indício que pode estar ali, mas pode estar ali, mas pode estar ali. Faz uma determinação de pontos de amostragem, uma grade, como se fosse uma grade normal mesmo, tá? E na interseção de duas retas nessa grade, façam os pontos, tá? E daí eu vou coletar. Normalmente, pessoal, a gente coleta de 0 a 20 centímetros de profundidade. E tem uma explicação para isso. Mas, professor, a poluição não pode ir mais para baixo, até a água subterrânea, inclusive? Pode, mas de 0 a 20, gente, é a profundidade onde está a maior parte do uso do solo por ser humano, plantas e outros animais. Então, mas planta assim uma árvore, não vai lá para baixo? Mas as raízes que vão tirar nutrientes do solo ficam de 0 a 20 centímetros. Tá? Todas as culturas, você pega milho, soja, feijão, arroz, tudo se concentra entre 0 e 20 centímetros. Tá? Os nossos jardins se concentram entre 0 e 20 centímetros de profundidade. Então, normalmente, a gente faz a coleta de 0 a 20 centímetros, tá? Como que eu posso fazer? Posso fazer a coleta com uma pá, posso fazer com pazinha de jardim, mas tem que tomar cuidado, gente, tem que tomar cuidado. Se vocês acham que o solo está contaminado, usem luva, usem proteção, né, máscara, porque pode estar com alguma coisa de gases e assim por diante, tá? Já entrando, então, aqui em planos de amostragem. Primeiro lugar, eu vou definir os meios a serem amostrados. Como assim os meios? Vocês se lembram que solo tem a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa? Pois é, poluente, dependendo do estado químico dele, do estado físico dele, ele pode estar na fase sólida, na fase líquida ou na fase gasosa. Por isso é bom saber quais são os prováveis poluentes que estão ali. Eu falei para vocês o número, profundidade e localização dos pontos de amostragem, né? Então,
Professor, número mágico de amostras. Gente, não existe. O máximo possível. Não façam 2 ou 3 amostras. Façam mais amostras. E quanto maior a área, maior número de amostras. Profundidade, já falei, de 0 a 20. Normal isso. E localização. Se vocês sabem onde que tem a poluição, vão naquele ponto, em volta do ponto. Se vocês não sabem, façam um padrão de grades naquela área e vão tirando amostras em espaços regulares, distâncias regulares. Parâmetros a serem analisados. Gente, tem milhões de poluentes no solo, possíveis poluentes no solo. Dá para analisar tudo? Não. E daí a avaliação preliminar é maravilhosa, porque ela vai dizer, olha, provavelmente só tem isso. Provavelmente só tem isto. Então, o que eu vou analisar? Qual substância? Qual parâmetro? Aqueles que provavelmente tem ali. Tá? Técnicas e protocolos de amostragem, preparação de amostra e análise, eu já falei para vocês. Quando a gente mexe com solo, que a gente tem uma quase certeza absoluta que está contaminado, usa luva, usa máscara, vai depender do poluente, é claro, mas pelo menos luva, tá? Não entre em contato direto com o solo. Lembrando também, gente, que o solo pode ter uma série de micro-organismos patogênicos. Por exemplo, vocês conhecem muito bem Pseudomonas aeruginosa, né? Pseudomonas aeruginosa é um problema e tem no solo. E tem no solo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se o solo for contaminado com resíduos orgânicos, por exemplo, né? Esgoto, pode ter muito mais, tá? E é importante, deixa eu até mostrar para vocês assim que vai depender muito de tipo de poluente ou frasco que a gente vai colocar, né? Qual que é o ideal, gente? O ideal é você pegar e levar para o laboratório na hora para analisar, tá? Independente do contaminante. Mas algumas vezes não dá nisso, né? Ou a área é muito longe do laboratório, ou o laboratório está lotado, etc. Então, a gente vai ter que coletar, deixar armazenado e só depois analisar. Tem muitos poluentes que você pode deixar secar à sombra. O que é isso? Você pega aquele solo, coloca numa bandeja, tritura bem, para ele ficar com o máximo contato com o ar, e deixa secando à sombra. Não do lado de fora, do lado de dentro, por exemplo, no laboratório. Isso a gente pode fazer. Mas normalmente a gente pega a amostra no campo, com a umidade que tem ali mesmo, coloca num recipiente qualquer e leva para o laboratório e deixa em estado de preservação para depois analisar. Então aqui tem uma dica, gente, por favor, não decorem esse quadro. Não tem a mínima necessidade de decorar esse quadro, tá, gente? Deixar bem claro, tá? Esse quadro não precisa decorar. Isso é só de exemplo. Na dúvida, vocês não sabem o que tem. Eu colocaria a minha amostra de solo num vasilhame de vidro, de preferência vidro âmbar, para não entrar a luz do sol, né? Porque dependendo do poluente, a luz do sol pode exercer um efeito, por exemplo, hidrocarbonetos derivados de petróleo, a luz do sol tem o que a gente chama de fotovolatilização, fotodecomposição, e eu deixaria na geladeira a 4 graus. Por quê? 4 graus é a temperatura onde que a gente diminui o máximo possível a atividade microbiana. E tem muito micro-organismo que pode, por exemplo, esses poluentes aqui, esses contaminantes, praticamente todos têm micro-organismo no meio. Cianito, que na forma de gás ele é altamente tóxico, mortal, tem micro-organismo que degrada cianeto, a mesma coisa com organoclorados, hidrocarboneto aromático, fenóis, só o cromo que não, né? Mas ele pode mudar de forma quimicamente, com mais 3, com mais 6, e assim por diante. Só que eles têm um limite de análise, né? Dependendo, alguns você tem só 48 horas e outros você pode esperar até 28 dias para analisar, né? Então, a gente vai, analisa, e eu vou mostrar lá que vem métodos de análise, tá? Principalmente análise de metal pesado, que são os poluentes contaminantes mais comuns.
disparados mais comuns são os metais pesados, tá? E daí o que a gente faz com isso, professor? Né? A gente compara com os valores limites ditados pela legislação, tá? Então a gente vai lá e compara. Está abaixo da legislação? Não. Perdão. Está abaixo da legislação? Está. Ótimo. Então, oficialmente, esse solo, apesar de ter aquele poluente, ele está em uma quantidade, em uma concentração tão baixa que não faz mal nenhum para o ecossistema e para o ser humano. Ótimo. Maravilhoso. Mas, e se ele estiver acima do valor limite colocado pela legislação? Meu amigo, seguinte, está contaminado. De lá na última aula, poluição do solo 5, eu vou mostrar para vocês alguns jeitos de descontaminar isso daí, tá bom? Daí a gente vai conversar mais sobre isso. Bom, você fez a coleta aqui, né? E vai fazer a análise, né? Você pode fazer análise a campo, hoje já é possível fazer, eu até estava vendo equipamentos para isso, fazer pH a campo, fazer umidade a campo, temperatura, salinidade do solo, e tem um equipamento chinês, agora eu não sei a qualidade desse equipamento, que dá para analisar nitrogênio, fósforo e potássio. Lembrem-se que o nitrogênio e o fósforo são macropoluentes, né? Eu falei aula passada isso para vocês. Agora, duas coisas. Não esqueçam. Duas coisas aqui, ó. Duas coisas. Não esqueçam. Quando vocês forem levar para um laboratório, primeiro vocês têm que saber você tem que pesquisar de antemão que a metodologia que aqueles laboratórios usam para analisar são compatíveis com a amostra e os equipamentos atendem limite de detecção requeridos pela legislação. Por exemplo, hoje a legislação pede chumbo em ppb, partes por bilhão. E poucos laboratórios conseguem ler ppb. A maioria dos laboratórios ainda lê só ppm, partes por milhão. ppb, partes por bilhão, né? Então, a maioria dos laboratórios só lê ppm. Segundo lugar, aconteceu uma coisa uma vez comigo, não com solo, mas com resíduo, é quase a mesma coisa. Eu fui chamado por uma empresa para analisar, trabalhar com os resíduos sólidos deles. A primeira, eles tinham um resíduo lá derivado de madeira, em quantidades gigantescas. Primeira coisa que eu fiz foi, vocês têm análise desse resíduo, análise química? Temos. Quando eu fui olhar a análise química, tinha dado alumínio lá no teto, pessoal. Mas era impossível dar tanto alumínio. Perdão, gente. Com tanto alumínio, a planta devia ter morrido. Alumínio é tóxico em grande quantidade. Então, para onde que vocês mandaram? Qual foi a metodologia da análise daquele material para aquele elemento, né? Era material à base de madeira, resto de madeira, cavaco e tal, e o elemento era alumínio. Olha, poxa vida, mas esse tipo de análise não é compatível com este material. Eu teria que usar outro tipo de análise, outra abertura de amostra. Ele acabou lendo outra coisa como se fosse alumínio. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Peguei aquela amostra, levei para outro laboratório com metodologia analítica compatível. Opa, alumínio deu lá embaixo, tá? E uma outra coisa que é básico, mandar para laboratório com controle de qualidade. O que é programa de controle de qualidade? Geralmente são programas nacionais, onde que você tem um laboratório modelo, base, né, que é super controlado, etc. Ele vai preparar amostras artificiais com uma quantidade conhecida de algum elemento. E ele vai mandar essas amostras para vários laboratórios no Brasil inteiro. Esses laboratórios vão receber, vão ter que analisar com a mesma metodologia analítica,
igual para todo mundo, e eles vão retornar para o laboratório central os resultados. E daí tem que dar um resultado com uma variação para cima ou para baixo, né? Geralmente essa variação é de 3 a 5% para cima ou para baixo. Deu dentro do limite de variação para cima ou para baixo, pronto, o laboratório está aprovado. Não deu, o laboratório não está aprovado. Então é mais ou menos assim, a grosso modo, que funcionam programas nacionais de controle de qualidade em laboratório. Outra dica é laboratórios que tenham a certificação ISO 17025, acho que é 25, se eu não me engano. Onde que você tem que padronizar todas as metodologias de análise de todos os elementos. A 17.025 se faz elemento por elemento, elemento por elemento. Dá muito trabalho, é caro, mas aí você tem a garantia que aquele laboratório faz aquela análise de forma correta, tá? E daí você vai interpretar esses resultados. O que é isso? Você vai pegar cada resultado e vai voltar lá no teu croquis. Você fez um croquis, tá? Você fez um croquis lá, um papel, um mapinha, né? Ó, a localização de cada ponto. O ponto 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui, 4, 5, 6. Você pega o resultado, ó, o ponto 1 deu chumbo tanto. O ponto 2 deu chumbo tanto. O ponto 3 deu chumbo lá em cima. O ponto 4 deu chumbo lá embaixo. O ponto 5, chumbo zero. E assim por diante. Então, você vai localizar a concentração daquele elemento poluente em cada um dos pontos. E daí você consegue até visualizar, gente. Você pode fazer tabelas, mapas com linhas de isoconcentração, onde que estão as mesmas concentrações. Sabe aqueles mapas climatológicos, né, de temperatura, aqui da mesma temperatura. Isso são isolinhas. Né? É uma linha onde que ao longo dela tem a mesma concentração. Então daí você começa a visualizar aonde que está o problema, ou se tem um problema, né? Se deu valores acima dos limites estabelecidos pela lei, aquela área está contaminada, oficialmente contaminada. E a partir daí eu tenho que fechar tudo e desenvolver um projeto de descontaminação daquela área. Esses valores limites, eles geralmente são estabelecidos por legislação, né, em vigor numa certa região. Então, aqui em Curitiba tem o decreto 1190 de dezembro de 2004, que ficam definidos no município de Curitiba os parâmetros de referência para a qualidade do solo e água subterrânea. Vocês vão ver, vão notar que normalmente, quando tem poluição do solo, eles também falam de água subterrânea. Por quê? O solo é contaminado de cima para baixo, daí o poluente vai descendo até chegar na água subterrânea, tá? Então, um tem a ver com o outro 100%, tá? É até contar uma historinha. As historinhas do professor Klaus, eu não aguento mais essas historinhas. Mais um pouco, gente, já está quase terminando. Vamos lá. Em 2005, começo de 2005, eu estava dando aula de poluição de solo em um curso de especialização em gestão ambiental aqui em Curitiba, daí falando sobre isso, né? Olha, acabou de sair legislação de Curitiba. Daí um aluno que era da Secretaria Municipal do Meio Ambiente levantou a mão. Professor, eu fiz parte disso daí. Oh, que legal! Conta essa história, então. Daí ele começou, né? Que, na verdade, os parâmetros definidos pelo decreto 1190 de 2004 aqui para Curitiba, eles não são frutos de experimentação aqui, mas eles foram copiados de outros parâmetros, né? Estados Unidos, Holanda e Alemanha, principalmente. Ficou mais ou menos, pegaram mais ou menos um pouco de cada, fizeram uma média e colocaram na lei de Curitiba. Por que eles fizeram isso? Por dois motivos. O motivo principal. Se lembra que eu falei que tinha vários problemas de contaminação do solo por poço de gasolina? Esse aluno estava comentando, esse foi o principal motivo.
E daí eles queriam multar a posto de gasolina, eles queriam fechar a posto de gasolina, eles queriam levar para a prisão o dono de posto de gasolina que não fizesse nada certo, só que não tinha nenhuma lei. Não tinha lei em Curitiba, não tinha lei no Paraná e não tinha lei para todo o Brasil. Uma lei federal, uma resolução, alguma coisa assim. Então, eles tiveram que criar, até o aluno usou o termo toque de caixa, rapidamente, rapidamente. Vamos fazer um decreto. E decreto, se lembram lá das nossas primeiras aulas, não precisa passar pelo Poder Legislativo, por exemplo, a Câmara de Vereadores. Então, o próprio prefeito, para determinar valores máximos de poluentes admitidos, ele pode fazer um decreto ou o órgão de proteção ambiental, no caso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, poderia fazer uma resolução, tá? Não precisando passar pela Câmara de Vereadores, que, aliás, ontem a gente renovou uma parte, né? Dos 38 vereadores de Curitiba, 20 foram reeleitos e 18 são vereadores novos em primeiro mandato. Aliás, quero dar um parabéns. O candidato mais votado foi uma mulher. Olha só, merecem, gente, merecem. As mulheres são muito importantes em qualquer sociedade. E Curitiba elegeu pela primeira vez uma mulher negra. Isso mais. A gente já tinha homens negros, né? Por exemplo, Erivelton, lá, que era da Rede Globo, né? Da antiga RPC. Ele já era vereador, agora foi reeleito. Mas a gente já tinha negros, outros também. Mas agora elegemos uma mulher negra. Parabéns, gente. De verdade, estou muito feliz. Tá? Eu não votei em nenhuma das duas, eu votei em outro candidato que trabalha com cultura já há 40 anos e eu achei que a gente precisava um pouco mais. E, infelizmente, meu candidato não se elegeu. Era de primeiro mandato também. Era novato também. Mas vamos lá. Então, eles precisavam de uma lei para punir os postos de gasolina que estavam poluindo o solo. Então, eles fizeram o decreto 1190 de dezembro de 2004. Tá? Por alguns anos ficou essa sendo a única legislação em relação à poluição de solo que estava em vigência no município de Curitiba, até que em 2009 o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, fez a resolução 420. Ela já sofreu algumas pequeníssimas atualizações, uma ou outra coisa ali, muito pontual mesmo. A base é ainda de 2009. Professor, mas com essa resolução do CONAMA a nível nacional, o decreto de Curitiba, ele desaparece? Não. Ele ainda é válido até hoje, tá? Vocês se lembram lá das primeiras aulas, princípio da hierarquia das leis. O ente menor da federação pode ter uma lei complementando uma lei nacional, desde que não vá contra a lei nacional ou a lei estadual. Então, Curitiba pode manter a nossa lei, ela pode ser mais rígida que a resolução do CONAMA 420 de 2009, só que ela não pode ir contra a resolução do CONAMA, ou é o que não acontece com o decreto de Curitiba. Curitiba poderia ter eliminado esse decreto? Poderia, se quisesse, poderia. Mas ele pode manter esse decreto. Então, a atividade poluidora aqui em Curitiba, ela tem que seguir o decreto 1190 e a resolução CONAMA 420. Tem que seguir os dois ao mesmo tempo, tá? E se os poluentes que a gente está estudando forem mais altos do que estão nesses atos normativos, meu amigo, me desculpe, teu solo está contaminado, você tem um problema e agora você tem que resolver esse problema. Mas não se preocupe, o professor Klaus vai dar umas dicas nas próximas aulas, tá? A gente já viu o básico agora, a gente, nas duas próximas aulas, a gente vai trabalhar com análises químicas e análises ecotoxicológicas do solo. E daí, na última aula, a gente vai ver um pouco de como descontaminar um solo contaminado. Eu quero lembrar vocês de novo, o professor Cláudio vai bater na mesma tecla.
um biomédico que faz análise ambiental, não é só ir para o laboratório, tá? Vocês são muito mais do que isso, têm muito mais capacidade do que isso, e são muito mais importantes para a sociedade do que só fazer análise de laboratório. A gente tem que fazer análise de laboratório. Nossa, eu tenho literalmente milhares de horas em laboratório, gente. Não estou brincando com vocês. Só uma coisa, uma coisinha na minha vida profissional, meu doutorado, eu gastei mais de 1.000 horas de laboratório. Só no doutorado, fora, e o doutorado é uma partezinha assim da minha carreira, tá, gente? Então, vocês são importantes para fazer a coleta, trazer para o laboratório, analisar e pegar e ver o que dá para, o que significam ou como interpretar aqueles resultados obtidos em laboratório. Tá bom? Olha, pessoal, aqui tá para. Não sei se esse hiperlink está funcionando. Eu acho que deve estar funcionando sim, gente. Parece que está funcionando. Tá? Então, quer entrar na legislação? Dá uma olhada lá. Aperta ali no hiperlink e vocês já vão ver a legislação em pormenores. Professor, preciso decorar esses valores? Não, pessoal. Gente, nem eu decoro. Fica entre nós só. Nem eu decoro isso daí. Então, vamos voltar aqui à nossa aula. Eu falei para vocês que a aula não ia ser tão longa, só são 9, quase 9h15 agora. Falei para vocês que a aula não ia ser tão longa, né? As nossas aulas têm pelo menos 1 hora, mas podem durar até 2, tá? Vamos lá, gente. Solo não é legal? Nossa, solo é muito legal. Tenham em mente a avaliação preliminar e depois a avaliação confirmatória. Avaliação preliminar, pegar todos os dados de história da área, pegar testemunhas, pegar o que tem lá na Secretaria do Meio Ambiente, na junta comercial e tudo isso, e daí a gente afunila bastante aquilo que a gente tem que analisar, tá? Por exemplo, eu vou analisar um lixão, por exemplo, numa cidade aí qualquer, eu vou analisar um lixão, eu não preciso ver tudo, todos os poluentes possíveis, não preciso analisar todos os poluentes possíveis. Se é um lixão que vem com lixo de casas domiciliares, a gente já tem na literatura alguns elementos mais específicos, zinco, níquel, a gente tem que ver, coisas assim mais específicas, tá? Mercúrio, talvez, chumbo, mas não vai ver vanádio, cádmio e outras coisas desse tipo, não, né? Pelo amor de Deus, né? Então, a análise, a avaliação preliminar, ela é extremamente importante. Opa, pode ter poluente. Então, vamos para análise confirmatória. Definir aonde que a gente vai fazer coleta, como que a gente vai fazer coleta, do que a gente vai fazer coleta, quais são os parâmetros que a gente vai analisar. Depois nós vamos levar para um laboratório, mas não um laboratório qualquer. Um que tenha as metodologias corretas e que faça parte de um programa de controle de qualidade. Ou pelo menos tenha certificações de controle de qualidade, né? E daí a gente vai interpretar aqueles resultados. Finalmente, chegamos ao momento. Esse solo está oficialmente contaminado ou ainda não chegou lá, tá? Isto é extremamente importante. Gente, eu não estou brincando com vocês. Eu trabalho com solos há 30 anos mais, 33, 34 anos. Gente, é primordial que a gente faça isso. Não é para encher o saco, não é para gastar tempo e dinheiro, é primordial que a gente faça isso. Tá bom? Gente, olha que legal, esse assunto é bom demais, eu amo demais isso. Vocês têm alguma colocação, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma dúvida para tirar? Vamos lá, vamos lá. Estou preparado. Alguma colocação, alguma observação, gente? Alguma experiência que vocês já tenham passado? Nada, gente? Não, professor, eu estou dormindo aqui, professor. Oh, não adiantou eu gritar, não adiantou eu fazer um monte de coisa aqui?
Vamos lá, acordem, gente, vamos lá. Eu sei que vocês estão cansados, gente. Eu sei disso. Normal que vocês se sintam assim, né? Normal, sem problema. Não é um pecado mortal, não. Não se preocupem com isso, tá? Mas a gente tem que perseverar, tem que continuar. Dúvidas? Bom, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo, né? Sem problema algum. Pessoal, eu gostaria de lembrar vocês de novo, toda aula, entrem lá na atividade de frequência para responder e já garantir a presença na aula de hoje, tá? E daqui 2 semanas, vocês têm que entregar o trabalho, tá? O tema é o uso, testes ecotoxicológicos e os poluentes do solo. Ó, tome cuidado, hein? Que isso, cara, aqui entende, tá? Já tenho trabalhos publicados com testes ecotoxicológicos no solo, inclusive em revistas internacionais. Então, vou pegar no pé de vocês, hein? Vou agarrar no pé de vocês. Vamos lá. Vocês são bons, gente. Vocês vão conseguir dar conta, isso eu tenho certeza. Mas, de novo, estou aqui para ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o professor Klaus. Gente, estou estranhando, vocês estão quietinhos. Vamos lá, ânimo. Gente, então eu agradeço a presença de vocês, tá? Uma grande parte da turma aqui. E coloco-me à disposição para qualquer dúvida e quero ver vocês semana que vem aqui, hein? Tá bom, gente? Semana que vem a gente vai ver 2 assuntos. Vai ser super legal, vocês vão ver só. Vai ser análise química direta. Tchau, Joyce. Boa semana para vocês todos também. Boa noite, Mayara. Tudo de bom para vocês. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Franciele. Tudo de bom para vocês. Quero ver vocês todos aqui semana que vem, hein, pessoal. Tchau, tchau.